Pessoal, muita gente me pergunta sobre quais são os sintomas de alguém que tem autismo. Eu sou Murilo Félix, tenho falado bastante sobre o autismo, tenho meus contatos no WhatsApp que conversam comigo, também tem pelo Instagram. E eu fui pesquisar sobre isso e achei uma explicação excelente de uma moça chamada doutora Mayra Gaiato. Ela foi muito boa na resposta. Ela tem um canal aqui no YouTube também, peço para que vocês acompanhem ela e vou deixar aqui o vídeo dela para vocês olharem e tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Quando uma pessoa tem nível grave, quando é nível leve, o que a gente pode esperar de cada um, principalmente o que esperar do tratamento, do desenvolvimento dessa pessoa. Vamos falar também sobre as principais características e sintomas. Atualmente, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, no qual a gente se baseia para fazer o diagnóstico de autismo, hoje esse manual divide o autismo em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Antes, o autismo era dividido em síndrome de Asperger, autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Síndrome de Asperger não existe mais, de acordo com o novo DSM. Todas as características de autismo de alto funcionamento, de autismo leve, como o Asperger, está dentro do nível 1. O nível 1, então, são aquelas crianças, aquelas pessoas que têm um funcionamento super bom. Elas conseguem ir bem na escola, não precisam de tanto ajuda, de tanto apoio, elas saem bem em casa, elas têm características do espectro, têm os sintomas, têm as dificuldades, mas elas precisam de muito pouco tratamento para se desenvolver e serem funcionais. As pessoas de nível 2 são pessoas um pouquinho mais comprometidas. Elas têm ajuda intensiva, têm muito tratamento, tem tratamento na escola, ajuda na escola, tratamento em casa, em clínica de especialistas. E ainda assim, com muito tratamento, elas são médias no funcionamento na vida em geral. Elas ainda precisam de apoio. As crianças de nível 3 são as crianças graves, muito comprometidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo com muito tratamento, com especialistas cuidando, com apoio na escola, com apoio em casa, com tratamento no consultório, ainda assim elas são pouco funcionais, pouco autônomas, pouco independentes na vida. São as crianças mais graves. Lembrando, pessoal, que 70% das pessoas que estão no espectro do autismo têm retardo mental associado. E isso faz com que elas tenham mais características de nível 3 e 2. A diferença entre os níveis se dá com a gravidade dos sintomas. E os sintomas principais, então, são interação social. É a base de todo o transtorno do espectro do autismo. As pessoas com autismo, elas não são boas em interação social. Elas são isoladas, não gostam de conversar muito, não gostam de situações sociais, não gostam de brincar com o outro, de interferência na brincadeira delas, não gostam de compartilhar brinquedos e brincadeiras. Às vezes, elas podem até não ser tão isoladas. Então, tem mães que me falam, mas meu filho, ele gosta de conversar, ele gosta de contato social. Então, ele tem autismo mesmo assim? Sim, porque às vezes a pessoa, ela gosta de contato social, mas ela é inadequada. Ela não percebe sinais sutis na conversa, dizendo que, ok, já tá bom, não queremos mais falar desse assunto. Chega de conversa. As pessoas com autismo têm dificuldade em interpretar movimentos, dizendo, tá bom, então tá bom, depois a gente conversa. Ela continua falando muitas vezes, ela não entende esses sinais sociais. As crianças não gostam de brincar com outras crianças, preferem brincar sozinhas, preferem escolher objetos e brinquedos do que pessoas para brincar. E também as pessoas não entendem a necessidade das habilidades sociais, de falar oi quando chega, de falar tchau quando vai embora. Uma vez eu conversei com um adulto com autismo lá num centro da Suécia. O menino era super bom, nível 2, mas já tratado desde pequeno. Ele, inclusive, é um fotógrafo hoje. E ele me contou, me deu um exemplo muito interessante sobre isso, sobre essa habilidade social. Ele fala que ele está trabalhando no computador, trabalhando nas fotos dele, e a esposa chama um outro casal, para vir jantar na casa deles, para conversar, né? Simplesmente para bater papo, para ter uma interação social. E ele fala que ela briga muito com ele quando as pessoas chegam,
porque ela quer que ele pare o que ele está fazendo, pare de trabalhar no computador nas fotos dele e vá lá dizer para as pessoas: que bom que vocês vieram, legal que vocês estão aqui, a gente está muito feliz. E ele não entende, ele diz: mas se eu convidei, é claro que eu queria que eles estivessem aqui. Por que eu preciso ir lá dizer isso para eles para o meu trabalho? Ele falou para mim um termo muito interessante. Ele falou: isso soa falso, isso soa teatral, isso soa não natural. Enquanto eu posso terminar o que eu estiver fazendo e depois ir lá conversar com eles. É pra gente pensar. Agora, vamos falar sobre as características na área de linguagem, de comunicação. Muitas vezes a pessoa com autismo não tem fala, não conversa, não sabe falar e nem se expressar através de figuras. Muitas crianças aprendem a falar com o PECS, que é se comunicar por trocas de figuras. Isso incentiva a área de linguagem. Mas as crianças que falam podem também ter características de repetir muito as falas de filme ou de desenhos, que a gente chama de ecolalia, ou ter uma fala robotizada. Sabe quando parece que sempre está no mesmo tom, sem entonações para a conversa? Estou muito feliz. Estou triste hoje. Sem entonações, monótono, robotizado. Essa é uma outra característica bem frequente nas pessoas com autismo. Uma outra dificuldade de linguagem é entender as entrelinhas de um diálogo ou de uma comunicação. Isso acontece muito com todos os homens. Então é bem comum os homens nos perguntarem assim, os namorados nos perguntarem: hoje eu vou sair para jogar futebol, é dia dos namorados. Cara, não tem sentido a gente jantar hoje, todos os restaurantes lotados, pelo amor de Deus, né? E a mulher diz para ele: ok, tudo bem, amor. E ele realmente acredita que tudo bem. Então, se você não explica para ele que não está tudo bem, ele é capaz de ouvir e processar e interpretar simplesmente o que você disse. Ele não interpreta que você está pensando: poxa vida, onde já se viu. Então, um outro exemplo. Você está com a sua namorada na praia e ela está morrendo de sede e quer tomar alguma coisa. E aí ela fala para você: tá calor, né? Suando aqui hoje. Que quente. E ele responde: tá calor. E ela fica pensando: cara, esse cara não me ama. Se ele me amasse, ele ia falar: vamos tomar alguma coisa, traz uma água de coco pra mim. Ele ia te ajudar a matar a sede. Só que ele nem imagina que você disse estar com calor porque você estava com sede. Isso já é uma característica bem comum em todos os homens. Mas no transtorno do espectro do autismo é fundamental. As pessoas com autismo realmente não entendem, não interpretam entrelinhas, não interpretam expressões. Por exemplo, se você diz assim: eu não vou lá, nem que a vaca tussa. O cara com autismo vai entender e vai pensar numa vaca tossindo. Agora vamos falar um pouco sobre as repetições, sobre os movimentos estereotipados, sobre os movimentos repetitivos. As pessoas com autismo têm bastante dificuldade em mudar de rotina, em flexibilizar. Isso pode ser bem difícil em brincadeiras. Por exemplo, se a criança entra numa brincadeira de alinhamento ou de montagem, ou ela gosta de fazer coisas sempre iguais, brincar do mesmo jeito, e uma outra criança chega e interfere naquela brincadeira, isso desorganiza completamente uma pessoa com autismo. O mundo ideal para as pessoas com autismo é um mundo que não tenha mudanças, que os horários sejam sempre os mesmos para fazer tudo, que as coisas sejam sempre iguais, que as brincadeiras sejam sempre as mesmas, que as comidas sejam sempre as mesmas. Isso traz uma restrição alimentar. Muitas das pessoas com autismo têm dificuldade para variar cardápio, para variar textura, cores de alimentos. Essa é uma outra característica importante. Gostar dos mesmos assuntos e ficar horas repetindo ou dentro do mesmo tema favorece as pessoas com autismo a saberem muito sobre as coisas. Então, por exemplo, pessoas que gostam de países, bandeiras, capitais, sabem todos do mundo, coisas que outras pessoas nem têm conhecimento. Isso favorece um conhecimento acima da média sobre determinadas características ou determinados temas. Sabem tudo sobre carros, todos os anos, lançamentos, marcas, modelos, sobretudo sobre dinossauros ou animais.
Essa é uma característica bem importante também do autismo. Os movimentos repetitivos de flapping com as mãos, ou de movimentos repetitivos com o corpo, ou falas repetitivas, ficar falando falas de desenho ou de filmes sem ter nada a ver com o contexto. Então, falar do nada, Peppa Pig, é porque a criança está pensando naquele desenho, mas não tem nada ali relacionado àquilo. É bem frequente isso também. E aí, gente, gostaram do que ela disse? Viram como é importante falar sobre os movimentos repetitivos, sobre a forma como a criança consegue organizar a sua cabeça, o adolescente, enfim, a pessoa que tem autismo. Peço para você que, se você gostou desse vídeo, me siga no canal Autismo Murilo Félix, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa trocar cada vez mais informações. E vejam os outros vídeos que eu também já publiquei aqui. Um abraço!